Oi, pessoal. Vamos a mais um podcast, hoje com um tema muito importante tanto para a academia como para toda a sociedade, que é a visibilidade, representatividade e ocupação de espaço de poder das pessoas LGBTQIA+. Temos aqui o prazer, né, de estar presente a doutora Fernanda Rocha Teixeira, juíza trabalhista, mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, especialista em Direito do Trabalho e especialista também em Direito Civil e Processo Civil, nossa professora aqui. E temos também a honra de estar com o Dr. Fábio Félix Silveira, ele é assistente social, mestre em política social e doutorando em ciência política, e nosso deputado distrital, né? O nosso deputado mais votado nas últimas eleições, né? Sejam bem-vindos, um prazer enorme de estar com vocês aqui. E já para começar, perguntando ao deputado, né, como que está a situação de implementação de políticas públicas para esse grupo que é tão invisibilizado na sociedade, né, que é o grupo LGBTQIA+. Primeiro, agradecer, né, o convite para estar aqui no podcast de vocês e para todo mundo que está acompanhando a gente, uma oportunidade da gente debater esse tema tão importante no meio acadêmico e também na perspectiva das políticas públicas. É complexo. Discutir política pública direcionada à população LGBT é muito complexo porque a gente vive um momento de muita polarização na sociedade. E, infelizmente, há um segmento que não quer que haja direitos e cidadania direcionado para a população LGBT. Então, é muito importante que a gente faça um esforço enorme para que essa implementação aconteça e para que a gente não tenha retrocessos. Eu posso dizer para você que os nossos avanços, né, principais hoje, eles têm acontecido no campo do judiciário. Então, as decisões mais relevantes que defendem os direitos da população LGBT têm acontecido no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais, porque não é de agora com as decisões do Supremo, né? As primeiras decisões de reconhecimento civil de união estável, por exemplo, foram decisões do judiciário da primeira instância, né? Tem uma decisão histórica, se eu não me engano, de 2004, que é uma decisão de um tribunal em Porto Alegre, que é uma decisão que garante direitos civis, garante direito à herança, e depois a gente foi avançando por decisões do Supremo, a decisão de 2011 do casamento igualitário, depois, em 2019, a decisão da criminalização da LGBTfobia, em 2020, a decisão do reconhecimento da identidade de gênero. Então, elas muito centradas no ambiente jurídico e no campo judicial, o que, de um lado, traz legitimidade, obviamente, com a decisão da Suprema Corte, dos tribunais, ajuda na conquista de legitimidade social, mas tem limitações na implementação de política pública, porque não vem do legislativo, não vem via lei, não tem diálogo com o executivo. Então, isso gera problemas, desafios maiores. Então, a resposta é desafiador implementar política pública para a população LGBT, mas existem políticas públicas sendo implementadas no Brasil e até no Distrito Federal nesse momento, apesar das dificuldades. E qual o desafio de ser componente de um legislativo numa composição em que, a princípio, a gente vê uma composição cuja maioria é extremamente conservadora quando se tenta lutar por esse grupo? É um desafio enorme, assim. Primeiro que eu sou parte de uma geração de renovação da política no Distrito Federal. Eu vim dos movimentos sociais. Eu sou um ativista de direitos humanos, de várias pautas, e chegar no legislativo é uma novidade. Eu não sou herdeiro, não sou filho de político, não sou filho de empresário. Então, sou filho de servidores públicos do judiciário de nível médio, né? Sou a primeira geração, nós somos a primeira geração da família que tem nível superior. Então, e a gente chega no legislativo para ocupar espaço político, discutir política pública a partir de uma construção coletiva, sendo uma pessoa abertamente LGBT num espaço tão conservador. Isso tem, acho que, dois elementos que chamam a atenção. Primeiro, que o ambiente não te quer lá, que o ambiente não está acostumado a ter uma pessoa LGBT ativista dentro do ambiente, com naturalidade, falando do tema. Até a decisão do gabinete foi uma decisão engraçada,
Porque no dia do sorteio dos gabinetes, um deputado fez uma piada, falando assim, quem vai ficar com o gabinete 24? E aí eu fui lá e disse, não, eu posso ficar com o gabinete, não tenho problema nenhum. Tenho problema nenhum em ficar com o gabinete 24, né? Isso fala mais pra mim sobre ele do que sobre mim, sobre a fragilidade da masculinidade das pessoas, né? E aí eu acabei ficando com o gabinete 24, é o gabinete. Vocês pensam que até 2019 o Senado pulava do gabinete 23 pro gabinete 25. Né? Imagina, os senadores, é o Senado da República, é um negócio inimaginável. Então, o desafio é esse, assim, a instituição não quer você lá falando do assunto, e ela não sabe como você vai se portar. Então, essa é a primeira experiência. A segunda, que eu acho muito importante ocupar nesse espaço, é que as pessoas percebem que você, LGBT, você não fala só da pauta LGBT. Você tem condições de discutir política pública de forma geral, política de educação, política de saúde, segurança pública, mobilidade, transporte, qualidade técnica, capacidade de elaboração. A gente tem experiência na academia, com elaboração científica também. Então, eu acho que tudo isso mostra que as pessoas LGBTs podem ocupar espaços políticos com qualidade para fazer as discussões que vão mudar os rumos da cidade. E óbvio que isso é muito bom. Mesmo o espaço sendo conservador, você senta numa cadeira de deputado. Então, o povo vai pensar muito bem o que vai falar sobre um tema ou outro. Porque sabe que vai ter resposta. Porque sabe que vai ter alguém que tem vivência com a realidade, por exemplo, da pauta LGBT, porque eles adoram inventar história, né? As ficções que são para gerar pânico moral. Então, eles inventam temas relacionados à parada, à população trans, para gerar pânico moral e rejeição na sociedade à pauta LGBT. Mas a gente está lá para responder. Então, ocupar espaços políticos, a representatividade ela é muito decisiva para mudar a política pública lá na ponta. E dar visibilidade, né? Aquilo que eu costumo falar, que aquilo que a gente não enxerga, a gente não se preocupa em proteger, né? Enquanto uma parcela da população ela é invisível, a sociedade não se preocupa. Perfeito. A visibilidade ela é fundamental, né? Essa ocupação ela é muito relevante, principalmente, e como você falou, você está numa situação de poder, num local de poder, isso é muito importante. E eu queria a sua opinião, na verdade, sobre a importância das pessoas LGBTQIAPN+, serem inseridas no mercado de trabalho, sem essa pauta monotemática que você trouxe, que eu imagino que é algo que deve ser muito difícil de se provar também relevante em outras pautas, e como fazer com que as empresas se abram mais para esse debate? Porque eu também imagino que as empresas, de certa forma, aquelas que querem, de fato, garantir essa inserção efetiva, têm uma dificuldade de repente, lidar com outros trabalhadores que têm dificuldade, que são homofóbicos, enfim. Queria saber qual é a importância dessa visibilidade maior e o que pode ser feito, digamos assim, para a gente caminhar mais nessa aceitabilidade, nessa ocupação de todos os espaços. Eu acho que o poder público tem que entrar na discussão. Ótimo. Não vai ter uma mudança natural da lógica de funcionamento das empresas. Os RHs das empresas, a área de gente das empresas, está pensando muito como facilitar os seus processos internos. E muitas vezes a entrada de pessoas LGBTs no espaço é uma complexidade que também é preciso que seja administrada. Então o poder público precisa entrar na mediação, precisa promover, porque eu acho que a empregabilidade da população LGBT, de forma geral, ela precisa ser promovida porque ela é uma política pública. Assim como a empregabilidade já foi promovida em outros temas, em outras necessidades, a empregabilidade da população com deficiência, a empregabilidade das mulheres, já teve política pública e tem reflexão sobre isso o tempo inteiro, inclusive do ponto de vista da igualdade de salários, de acesso a espaços. Então, também esse é um tema relevante como política pública, essa é uma coisa. Segundo, a nossa sigla LGBT, ela é uma sigla que é uma espécie de estratégia política, é uma aliança de vários segmentos da sociedade dissidentes do ponto de vista do gênero e da sexualidade. Então, não é uma coisa só. Então, uma coisa é a população LGB, outra coisa é o que a população T e outras identidades sofrem em relação à empregabilidade. Então, você tem uma melhoria de inserção das mulheres lésbicas, dos homens gays, das pessoas bissexuais nos espaços de trabalho e empregabilidade. Mas você tem uma dificuldade muito grande de inserção da população trans. Hoje nós temos, segundo dados da ANTRA, 90% das mulheres trans na prostituição compulsória, porque elas não conseguem acessar espaços de emprego.
né, não são contratadas, mesmo para empregos extremamente precários. A gente recebe sempre na porta do gabinete, batendo na porta da gente, pedidos de ajuda. Né? Agora você começa a ter empresas abrindo a porta para pessoas trans, né? E são poucas empresas, com dificuldades ainda de administrar esses processos do ponto de vista dos recursos humanos, porque a LGBTfobia ela é estrutural, então ela está em todos os lugares na sociedade. Então a empresa precisa ter política pública para responder a isso interna, né? E o Estado política pública para responder a isso. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa falar e ter iniciativa. Eu tenho um projeto de lei na Câmara sobre isso, para que haja uma cota para pessoas trans nas empresas que contratam com o Estado. Então, sabe aquelas empresas terceirizadas de vigilância, de secretaria, de recepcionista, de vários temas, então, que estão nos prédios públicos? Do meu ponto de vista, essas empresas têm que ter uma cota de contratação de pessoas trans. Porque a gente começa a dar um exemplo com aquelas que são pagas com dinheiro público. Sim. Então, eu acho que seria uma boa iniciativa aprovada na Câmara. Vamos lutar ainda para aprovar. Ótimo. Quais foram os maiores entraves, dificuldades que você teve no mercado de trabalho como um homem gay? Olha, eu lembro de alguns. Eu trabalho numa área, eu sou servidor público do sistema socioeducativo. Eu sou assistente social de carreira da Secretaria de Justiça do DF. E no sistema socioeducativo, a gente lida com... É um ambiente muito similar ao ambiente prisional. São adolescentes que cometeram ato infracional e estão, né, lá sentenciados, cumprindo a medida socioeducativa. Eu sempre trabalhei em unidade de internação, trabalhei no CAGE, em outras unidades. Então, é um ambiente muito fechado, muito masculino, né? Os homens, os agentes vestem roupa preta, usam um coldre, muitas vezes têm acesso à tonfa. É um ambiente de segurança. Então, esse ambiente de segurança é um ambiente repressor. Então, assim, eu cheguei, né, quando eu passei no concurso ali com 23 anos, que eu cheguei numa unidade... Aquilo pra mim foi muito difícil, sendo um homem gay. Entendi. Eu ia atender os meninos. Os meninos também criados numa cultura de masculinidade que não aceitam de jeito nenhum a homossexualidade. Então, com muita homofobia. E os servidores também, com dificuldades, que você vê as dificuldades deles, né? Porque o ambiente masculino é um ambiente de repressão, muitas vezes, a liberdade da sexualidade, e a homofobia é presente cotidiana. Então, para eu ter coragem de falar sobre isso, né? Eu assumi alguns cargos de gestão na minha área. E eu tinha que fazer voz ativa, mandar abrir, fazer acontecer, falar como chefe, né? Na sala. Então, era uma dificuldade muito grande de eu colocar. E gaguejava, né? Vai todo mundo sair, né? Na confraternização com as esposas, com as namoradas, né? E eu vou sair com quem? Meu... amigo no início, depois é o quê? Depois é meu... Mesmo eu sendo uma pessoa completamente fora do armário, com amigos, familiares, era uma dificuldade. Então, você tá um passo atrás na socialização dentro do ambiente de trabalho. Porque você tem dificuldade de falar da sua vida pessoal, onde todo mundo trata com naturalidade. Traz um bolo pro trabalho que foi a esposa que fez, faz uma graça de uma viagem que acabou de voltar de viagem e conta que a esposa amou. E eu chegava de viagem mudo. Porque como é que eu vou contar que eu tava com meu namorado, sabe? Então, eu acho que tudo isso gera um constrangimento e gera uma barreira de crescimento profissional. Sim. Porque você, às vezes, tem dificuldade de socializar, essa é uma habilidade social necessária para você progredir no trabalho. Então, tem uma série de entraves. Eu acho que eu consegui administrar isso com uma certa naturalidade, com tranquilidade, mas eu acho que tem muita gente que não consegue, a depender do temperamento. Mas é muito difícil. Especialmente em alguns ambientes. Esse foi um pra mim, sabe? Que foi muito difícil, porque é um ambiente de segurança, é um ambiente extremamente masculino, então estar nesse ambiente foi um desafio. Então, saltar e conseguir me impor. E aí, às vezes, o menino pergunta, os meninos juntos, né, os adolescentes que eu atendia, internos da unidade, o técnico é gay? E às vezes eles não querem mais atendimento porque o técnico é gay. E você vai ter que levar isso pra sua chefia. Quer dizer, é um constrangimento. E aí eu não tô culpando o adolescente. Porque também ele tá num processo de vulnerabilidade social. Mas é a LGBTfobia estrutural, a homofobia estrutural que atinge a gente em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Então é um desafio. Foi um desafio pra mim. Há uma ruptura, né, entre as duas personas, a que tá trabalhando e quem você é de verdade. Exatamente. Você acaba tendo que criar uma personagem. Eu lembro do meu frio na barriga. Nossa. Pra ir atender. O frio da barriga é pra ir pro trabalho. Né, para poder criar essa persona no trabalho. Então, é um frio na barriga. Você fala uma coisa interessante, né? O preconceito, ele tá arraigado na nossa cultura, né? Ele é disfarçado, ele é estruturante, mas ele tá arraigado na nossa cultura.
Você acha que a educação é a porta de entrada para a gente eliminar esse preconceito? Eu acho a educação uma chave fundamental. Eu não gosto de jogar tudo na educação. Quando a gente joga tudo na educação, você imagina o peso dos professores, né? Mas é quase tudo, né? É quase tudo. A gente não consegue mudar a cultura se não for pela educação. É quase tudo. Eu vejo os professores agora que estão em greve no DF, agora que a gente está conversando, e como tudo é jogado nas costas deles, né? O povo tá falando, os professores estão em greve, e tem muitas crianças que não estão indo para a escola, não estão se alimentando, porque as únicas refeições que fazem na escola. Imagina, tudo fica na conta dos professores, né? O emprego da mãe, que a mãe não tem onde levar a criança. Então, assim, a gente joga muito peso, mais por isso que eu digo, né? Que a gente precisa partilhar. É uma responsabilidade da educação, é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade da sociedade, mas eu acho que a educação é uma chave importante. A gente precisa falar de gênero, sexualidade, diversidade no ambiente escolar de forma propositiva. A gente precisa ter, dentro do ambiente escolar, programas, projetos assim interseccionais que ajudem a refletir sobre o tema, que seja em todas as aulas, não é uma disciplina, é algo que vai passar várias disciplinas, interdisciplinar, e vai envolver diferentes áreas do conhecimento para refletir sobre a aceitação. Foi na escola que eu sofri tanto. Sabe, o ambiente escolar é muito difícil. É o primeiro local, né? Eu acho que o primeiro local de bullying, de preconceito vem da escola, né? A gente é formado na nossa família, mas é desenvolvido na escola. É porque as crianças repetem as violências que elas veem Sim. em casa sem filtro. Então, acho que esse bullying mostra muito o retrato do que está acontecendo em casa. Que a criança não disfarça essa violência e o que ela escuta. Ele aprende em casa, mas ele coloca na prática na escola, né? É o primeiro momento, é o primeiro local em que você vê o preconceito na prática das pessoas, das crianças com as outras crianças. Não, eu mudei muito de escola ao longo da minha trajetória. Desde a escola infantil, porque eu era uma criança afeminada. Então, eu sofri muito, porque desde a infância, eu lembro da minha memória de escola classe 19 em Taguatinga, que era perto da Praça do Taguatinga DI. também. Você também. Eu estudei, passei minha infância em Taguatinga, e eu estudei em duas escolas próximas, a escola classe 19 e a escola classe 23. Eu lembro das duas, assim. Os meninos não queriam ser meus amigos. Então, isso aqui não era só não querer. O primeiro processo que você enfrenta dentro da escola é isolamento. Não quer estar perto de você. O povo não quer estar perto porque estar perto de você significa legitimar o seu comportamento. Ou então estar perto de você significa ser parecido com você. Ser igual. Então, você arruma ali, você arranca um amigo ou outro, uma amiga, geralmente as mulheres, as meninas, são essa rede de proteção na escola. Então, eu sofri muito bullying. Na adolescência também sofri muito bullying. Fui mudando, eu fui desistindo da escola. Eu não cheguei a evadir. Mas eu fui mudando de escola. Meu pai, minha mãe ficavam, vou mudar você de escola. Esse menino não tem condição, ele odeia a escola, ele não tá indo. Eu chegava ao ponto de começar a inventar mentira pra não ir pra aula. Entendi. Porque eu sabia que ir pra aula pra mim ia ser um sofrimento. Né? E eu sei que isso não é culpa dos educadores, a gente vivia um momento diferente. Mas assim, é sofrido, né? Então eu concordo muito com isso, assim, que a educação é a chave fundamental, inclusive pra gente enfrentar o preconceito em outras áreas. E eu contraponho muito esse discurso de que só quem pode falar sobre alguns temas, que tem temas privativos da família, não existe. Na minha opinião, não. Até porque no Brasil, a nossa legislação, a Constituição de 88, fala que a criança e o adolescente são responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. É o 227 então, da Constituição. É o 227 e é compartilhado. Então, se é compartilhado, não é só a família não é proprietária da criança e do adolescente. Ela tem sua autoridade, ela tem o seu papel, mas também não é uma instituição perfeita. Então, a criança e o adolescente tem que ter debates e orientações na escola que são os direcionamentos do poder público, das políticas públicas do Estado, que são os princípios de direitos humanos, de defesa da diversidade, de respeito à condição de todas as pessoas. Então, a família não é proprietária. Então, tem temas que a família vai falar, ótimo, maravilhoso, vai ter a perspectiva familiar, mas o Estado tem que falar os temas que são os princípios norteadores do Estado brasileiro. E tem que falar na escola também. Um deles é o respeito a todas as condições, independente de sexo, de raça, falar de sexualidade, de orientação sexual, de identidade de gênero com respeito, com metodologias adequadas a cada uma das idades, né, sem transpor nenhuma barreira que seja incoerente, antiética. É isso, mas deve falar. E aí essa é a chave da aceitação. Falar que no espaço público, na esfera pública, nós estamos falando de respeito às pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Mas a resistência de falar é muito grande, né? A educação talvez seja o setor com a maior resistência de você fazer uma política pública de educação sobre a comunidade LGBTQIA+, né?
Porque vem aquela cultura do medo, da falha na informação. Então, quando você leva isso para o público adolescente, para isso virar uma notícia falsa de que é uma cartilha, Sim. de que, né, é muito... Então, acho que tem um medo também, né? A gente precisa normalizar esse tipo de assunto para que as pessoas possam se sentir seguros, os professores possam se sentir seguros dentro de sala de aula para falar de temas que são constitucionais, direitos humanos, Sim. são coisas óbvias. Só que hoje existe um processo de persecução permanente à carreira docente, seja o magistério no ensino básico, no ensino superior, a sua autonomia de cátedra ou autonomia pedagógica, né? A sua capacidade de falar e refletir sobre os temas. Isso parte de 2 pressupostos extremamente equivocados. Um deles é que a criança e o adolescente é objeto. Que tudo que a criança e adolescente ouve, ela concorda e ela absorve. Isso não é verdade. Se fosse assim, os pais e as mães não tinham filhos tão diferentes daquilo que eles criaram. Então essa é a verdade. Criança e adolescente não é objeto, é sujeito. Sim. E é sujeito de direitos, e é sujeito de sua própria reflexão, sua própria trajetória e a sua própria vida. Então essa é a primeira visão equivocada de que o professor vai falar em sala de aula que tem que aceitar a população LGBT, que a criança vai aceitar. Não vai. Ou que não tem que aceitar, que também ela vai acatar aquela informação. Então, não é verdade. O professor traz reflexões na sala de aula, a gente que está em sala de aula sabe disso. Nossa, se tudo que a gente falasse virasse a visão das pessoas, mas não é. Então, essa visão é equivocada. E o segundo pressuposto é isso, que as pessoas não são massa crítica capaz de refletir sobre tudo. Então, eu já tive em sala de aula, já ouvi professor desde a minha adolescência falando coisas que eu discordava, depois no ensino superior isso repete. Então, nós temos capacidade crítica de refletir sobre temas. Então, assim, não é porque um professor usa da sua autonomia de cátedra, da sua autonomia pedagógica para trazer uma temática para ser discutida em sala que as pessoas vão concordar com isso. Desde a infância, há toda a capacidade de se contrapor, claro, com as diferentes formas de disputa de poder a partir de cada uma das idades, também com metodologias específicas para trazer o debate que tem a ver com cada uma das idades, respeitando isso, que é muito importante. E aí tem uma última coisa nisso da educação ainda, que é a coisa da família. Porque há uma idealização da família. Família como perfeita. Porque eles vendem aquela família, quando falam em defesa da família. Esse povo que fala em defesa da família, geralmente fala daquela família da margarina. Que é a mamãe, o papai, os filhinhos passando a margarina no pão. Essa família, gente, ela praticamente não existe. A gente ama a família. A gente defende, eu defendo as famílias, todas as famílias. Nós temos que defender as famílias. Eu tenho uma família maravilhosa. Uma família que eu saí do armário, me abraçou, me acolheu. Foi maravilhosa. Eu sou o maior defensor da família que tem. Se tivesse alguém naquela Câmara que tinha que colocar no panfleto em defesa da família, era eu, porque eu defendo a família. Mas eu tenho que partir do pressuposto que a família não é aquela família idealizada. Essa família não existe. Hoje nós temos a família com problemas, a família que tem alcoolismo, a família da mãe solo, a família que a avó cria, a família que o pai sai para trabalhar, às vezes nunca mais volta, né? Abandona, o abandono paterno é gigantesco. Os modelos familiares são plurais. A família é homoafetiva e os diversos arranjos familiares existem. E existe a família também do papai, da mamãe, dos filhinhos, mas que tem problemas, que tem dificuldades. É na família que hoje acontece 70% dos casos de abuso sexual. Imagina se não tem a escola, se não tem o conselho tutelar, o Estado, para perceber, para denunciar. É no âmbito familiar. Então, essa família idealizada, perfeita, ela não ajuda a gente a construir políticas públicas para a família. A gente tem que reconhecer qual é a família real. Entendi. Até para conseguir ter política pública para proteger criança e adolescente. Família que existe, de fato. Ouvindo você dizer, me lembrou muito dessa ideia de reconhecimento, a importância, né, de uma mulher trans e ver outra mulher trans no local de poder para que ela possa pensar, é possível, eu posso chegar ali, é um caminho que dá para ir, digamos assim. Quando você chegou, eu imagino que você não tinha nenhum modelo, você não se reconhecia naquele espaço. O que fez você pensar que era possível, ou se você achou que seria impossível e foi mesmo assim? Ou você nem decidiu e foi? Como tipo isso. Tem hora que você acha que é possível, tem hora que você já acha que é impossível, né? E tem hora que você tá ali eu quando... Eu disputei 4 eleições. Uhum. Então, em algumas eu achava que era impossível. Nossa, não vai chegar um LGBT nesse trem. Não tem condição, o povo não entende. Você ia panfletar na rua, o povo falava, eu adoro essas pautas, mas eu não vou votar pela causa LGBT. Ou então não vou votar em alguém que só vai falar da causa LGBT, isso não me representa.
panfletando na rua, conversando com as pessoas. Eu falei, não, querido, eu não sei falar só sobre a pauta LGBT, não. Eu falo de mobilidade também. Tarifa zero, eu tenho os dados do transporte público no DF, sobre saúde, sobre educação, sobre segurança. Então, foi muito difícil, mas foi um processo coletivo. E foi um processo de mudança social. Porque você imagina, eu sou parte de uma geração que viu uma mudança muito grande. Eu saí do armário num contexto de muito isolamento social e hoje nós temos LGBT, drag queen no mainstream do entretenimento. Nós conquistamos de lá pra cá. Quando eu saí do armário, não tinha casamento, não tinha direito civil, não tinha criminalização da homofobia. Tinha assim, ó, fica na sua, não dá pinta, pega seu amigo, muda, mora junto, mas não inventa história. Era isso. Não apareça. Não apareça muito, né? Quanto mais discreto e mais bem-sucedido, você vai se proteger da homofobia. Era essa a estratégia, mas não foi a estratégia que eu adotei. Nós fomos pra rua. A gente foi pras paradas, a gente se mobilizou, a gente conquistou o casamento, conquistou a criminalização da LGBT, a gente avançou. Então eu sou parte de uma geração e a gente tem gente no espaço de poder. Eu tô na Câmara Legislativa, tem deputados e deputadas LGBTs em várias assembleias legislativas do Brasil, nas câmaras municipais. Nós temos deputadas trans na Câmara Federal, no Congresso Nacional, e nós temos referências, pessoas que tiveram coragem de vir antes da gente, como Jean Willis, o David Miranda, vários outros que cumpriram um papel muito importante de abrir portas para que a gente esteja nesses lugares hoje. Então, eu acho que eu sou produto. Eu sou sujeito, protagonista de uma história, mas também produto, parte de uma história de renovação e de ocupação do espaço político. Em momentos eu acreditei, teve momentos que eu desacreditei, mas no fim a gente está ocupando esse espaço até hoje e a gente tem que seguir o rumo da luta, porque nenhuma conquista ela é necessariamente permanente. E nem garantida, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala desses temas, não tem como a gente não falar de segurança pública, né? Porque eu acho que é uma parcela da população mais vulnerável que existe, né? Você acha que os números que nós temos, eles são reais ou eles são subquantificados? Eu acho que é subquantificado, porque hoje nós não temos, por parte do poder público, o mapeamento sendo feito de forma adequada. Porque quando você não tem política pública, não tem reconhecimento, acho que a gente falou isso no início, né? Quando você não reconhece alguma coisa, você tem dificuldade de mapear, de incidir, de atuar naquele tema. Então, eu acho que, primeiro, tem esse problema, essa questão que a gente precisa dizer. E a criminalização da LGBTfobia, ela foi um passo, mas é um passo recente. Foi em 2019, nós estamos em 2025, são 6 anos da criminalização. Então, nós temos mudanças positivas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós ajudamos no processo de implementação de um POP, um plano operacional, para todas as delegacias reconhecerem o crime de homotransfobia. Ótimo. Então, hoje, se uma pessoa LGBT, moradora do DF, for em qualquer delegacia circunscricional espalhada pelo Distrito Federal, ele vai poder fazer a denúncia. Né? E aí você também tem uma delegacia especializada aqui, que é a DECRIM, que atende, que investiga os casos. Tem pessoas sendo investigadas e até punidas por homofobia, por homotransfobia no DF. Esse é um ganho. Mas muita gente não tem nem coragem ainda de ir na delegacia, porque acha que não vai dar em nada, que não adianta, que a segurança pública não abre as portas. Então, é um desafio enorme a gente conseguir tratar desse tema no âmbito da segurança. Mas nós tivemos ganhos. Tem vitórias, tem pequenos passos, tem muita gente que até não aceita, tem dificuldades, mas começa a não achar normal o número de assassinatos de pessoas LGBTs, o número de violência contra as pessoas LGBTs. O Brasil, pelos dados que nós temos, é o país que mais mata pessoas trans do mundo e está na lista dos que mais mata pessoas LGBTs de forma geral, mesmo subnotificado. Então daí tu tira, né? Você imagina o tamanho do problema que a gente enfrenta de violência. Nós temos medo. E eu desafio uma pessoa LGBT que não tenha medo de andar de mão dada no espaço público, mesmo que ela ande. De todas as idades, de todas as gerações. As pessoas ainda têm medo. Esse medo muitas vezes não inviabiliza, porque a gente tá sempre se esforçando, tá lutando, tá colocando a cara a tapa, mas o medo existe. Ele não pode paralisar a gente, mas ele existe. E o problema da segurança pública é real, e nós precisamos agir para isso, né? Tivemos um passo na Polícia Civil, precisamos melhorar isso também, a formação na Polícia Militar, em outros órgãos da segurança pública, no sistema de justiça, porque às vezes chega também na justiça, aí o promotor denuncia, e aí o juiz acha muito pouco o xingamento para uma condenação, pela gravidade da tipificação do crime. Então, não, tem que condenar. Nós temos que começar a ter resultados relevantes para mostrar que, para a pessoa pensar 2 vezes no que ela vai falar. Uma outra dificuldade dessa criminalização é porque também veio do judiciário.
né? Não foi uma lei que configurou esse crime. Então, ainda tem muita dificuldade mesmo. Não é uma lei específica, Exatamente. né? Não incluíram um novo tipo no Código Penal específico. Então, a gente sente essa dificuldade. Ouvindo você falar, me ocorreu que o primeiro local de homofobia, muitas vezes, é a própria família, né? Sim. Você relatou que teve uma experiência maravilhosa, que eu acho que já é um ganho gigantesco. Mas eu imagino que aquela criança que já cresceu com essa homofobia dentro da própria família, ela tem uma outra vivência, ela teve mais dificuldade. Com certeza. Né? É muito difícil, porque quando você sai do armário ali na adolescência e vai contar pra família, e sua família te reprime, quer te colocar ali naquelas terapias de conversão sexual, quer te colocar numa terapia pra reverter aquilo que é a tua identidade. Enfim, é a hora que os adolescentes saem de casa e vão pra prostituição, né? infelizmente, muitas Evasão, vezes, né? A história da Erika Hilton, né? A Erika Hilton que saiu de casa, que foi pra prostituição com 14 anos. Porque não foi aceita pela família, pela mãe. Ela conta essa história sempre, né? É um pouco parte da história dela. Hoje ela é deputada federal nesse país, né? Isso é uma vitória enorme de todo o segmento LGBT. Mas isso é uma experiência que muitas pessoas trans, mas toda a população LGBT vive, né? Nesse processo de exclusão familiar. Então, e ela presta um serviço relevante porque ela fala de muitos assuntos. Então, ninguém pensa que um deputado heterossexual só vai falar de heterossexualidade, né? Então, exatamente. E aí, como é que tá a comunidade heterossexual? Conta como vai? Mas é né? bom ver ela, né, falando muito bem sobre vários temas. Assim, eu fico brincando esse negócio dos temas, né? Mas não é nem pra constranger o tema, né? Não, assim, sim. Eu adoro falar da pauta LGBT, eu tenho que falar. Mas eu tive uma experiência, acho que foi na pandemia ainda, eu era presidente da comissão da vacina da Câmara. E aí, eu era presidente da comissão da vacina. Eu fui dar uma entrevista para um jornal relevante da cidade. E aí, a jornalista chegou para mim e falou assim, e aí? Como é que estão as LGBTs? Não sei, querida. Não sei como é que estão as LGBTs. Elas estão... Não sei, elas devem estar em casa, distanciamento social. Eu espero que estejam em casa. Espero que elas estejam em casa de máscara. Porque eu não sei onde elas estão. Então, assim, parece que a gente só sabe... Eu tava lá pra falar da vacina. Ela começou... E aí, as LGBTs? Eu falei, não sei. As LGBT. O único LGBT que eu sei sou eu aqui, entendeu? E meu marido. O resto eu não tô sabendo onde tá. Então, o povo tem de colocar a gente numa caixinha. Mas eu amo falar. Então, não tem problema. Vamos falar só de LGBT, eu passo o dia falando. Mas assim, eu uso esse exemplo para dizer que às vezes vai no imaginário, né? Se é uma pessoa abertamente LGBT, a pauta dela é só a pauta LGBT. E eu conheço muita gente LGBT que é casado, que é maravilhoso, que defende a cidadania LGBT, mas que tá em outros lugares, que tem outros lugares de poder, de empregabilidade, que não é a temática da pessoa, que ela desenvolve suas pesquisas na academia, o seu trabalho em outra temática e não elabora sobre isso, né? E aí, quando eu ia falar da família, me ocorreu a questão que você falou da educação, a importância também da cultura. Para, de repente, educar, de certa forma, os familiares. Eu lembro do meu pai mesmo. Meu pai é uma pessoa do Nordeste, então ele teve uma criação muito homofóbica. Eu lembro que foi alguma novela. Ele assistindo, que ele começou a falar, nossa, que besteira, né? Ter preconceito. Eu falei, pai, outro dia ele tava falando que se algum filho dele fosse gay, ele ia bater, sabe? E aí você percebe... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da cultura. E se hoje você vê que há um incentivo cultural, digamos assim, para uma produção cultural que mostre, que dê visibilidade. Eu acho que essa é uma luta muito importante do movimento LGBT. A gente tem conquistado uma série de critérios dentro dos editais de cultura do país, do cinema, no teatro, nos fundos de apoio à cultura, para que haja a promoção da diversidade. E é um espaço muito importante, né? Sim. No teatro, você vai assistir um espetáculo, na música, você tem referências LGBTs. Há quanto tempo? Você tem o Ney, que é uma referência LGBT. O show dele hoje, inclusive, tem show. Tem show dele mesmo. Então, assim, você tem o show, você tem um filme falando sobre esse tema, né? Então, você tem várias referências. Muitas vezes as pessoas acabam não falando tanto do tema, mas são referências LGBTs. Agora você tem várias no entretenimento falando sobre isso. Então, a cultura também tem uma capacidade de mudar as pessoas, de gerar reflexões na sociedade. Transformadora, né? Eu acho que as novas gerações, elas estão muito melhores do que a minha. Né? Mais abertas. Eu costumo falar que minha geração falhou flagrantemente nisso. Como você falou naquele, você não podia ter o direito de ter um amigo gay. Porque se ele saísse do armário, ele teria que ser separado do grupo. Excluído, senão você era naturalmente gay. Exatamente. Então, eu vejo a geração, os jovens hoje, eles têm um grupo deles e isso não é nem mais uma questão, talvez. Eu acho... Nossa, eu tive você falando disso, eu tive alguns amigos heterossexuais na adolescência
e até na faculdade, que eles foram muito corajosos. Porque realmente, assim, depois que eles começaram a andar comigo, coitados, eles foram praticamente excluídos dos grupos, porque eles já foram assim... Já entrou no clube dos gays, entendeu? Porque realmente a masculinidade também ela gera esse nível de opressão. Sim. A pessoa começa a sofrer uma homofobia, né? Assim, um rebatimento rebatimento da homofobia ali começa a chegar nela, né? Então tem um pouco esse processo. E a cultura gera tanta reflexão, a cultura você vê. A família tá lá sentada no domingo assistindo a Pablo Vittar num programa de auditório. Isso muda. Uma drag, o que é isso? Uma drag, ela explica o que é uma drag, a importância dos direitos LGBT. E sem ser cômico, como era na geração dos nossos pais, estigmatizador. Né? Então, e teve quem ocupou esse espaço do cômico foi importante, tentando lutar também. Tentando. Nossa, eu acho que uma grande referência, sofria homofobia ao vivo, transfobia ao vivo, talvez, é a Vera Verão. Né? Você viu um espetáculo sobre Vera Verão, que foi um espetáculo lindo que teve em Brasília, é de arrepiar. Então teve muita gente que passou, que lutou, que teve espaço no entretenimento. A gente só tá aqui também por causa desse povo. E a cultura no cotidiano, né? Você vê, a gente tá falando do teatro, é uma apresentação na escola, é a música. Então tudo isso muda. Eu acho que a cultura é uma chave, assim como a educação. E no mundo do trabalho, as empresas que estão conseguindo, né, fazer uma contratação em massa de pessoas transexuais, eu vejo que elas... E aí, a importância, eu queria que você só falasse um pouquinho da importância do legislativo, porque nós temos uma norma regulamentar que determina que as empresas que são obrigadas a ter CIPA tenham cursos periódicos para evitar assédio moral, sexual, e o tema LGBTQIA+, é um tema obrigatório nesses cursos dentro das regras da CIPA. E as empresas que estão, de fato, fazendo esses cursos, trazendo para dentro das empresas essa educação, vem relatando um avanço muito grande. Então, as pessoas começam a aceitar o nome vivo de uma mulher transexual, aquele nome morto não está mais no crachá, as pessoas entendem que aquele é o nome dela, não tem tanta chacota, elas começam a entender como é importante respeitar, enfim. E aí eu percebo que a lei foi muito importante nesse ponto. As normas, ali obrigando as empresas a fazerem isso, foram revolucionárias nesse ponto. Eu acho que a gente precisa de uma mudança legislativa federal significativa para incluir os direitos da população LGBT no mundo do trabalho. A gente precisa falar desse segmento. Hoje ele não tá internalizado na legislação brasileira trabalhista e muito menos a população trans. Então, o regramento que tem que orientar as empresas sobre representatividade, né? Você vê em vários lugares do mundo, existem coletivos LGBTs dentro das empresas. Né? Um amigo meu trabalha em outro país, numa empresa, a empresa tem um grupo LGBT. A empresa tenta fazer um momento de confraternização entre as pessoas LGBTs para que elas se ambientem e se sintam melhor no mundo do trabalho, no espaço do trabalho. Elas se empoderem para voltar na socialização com outros segmentos da empresa melhor localizadas, colocadas. Tem empresas que têm programas de progressão funcional interna na carreira para pessoas LGBTs. Então, tem programas e projetos interessantes que acontecem mundo afora e que a gente tem que olhar. Agora, a gente podia ter uma legislação para isso. Não é uma legislação impositiva que toda empresa vai ter o mesmo método, a mesma forma. Mas tem coisas, proibido usar o nome morto em crachá, em documentação, exposição do nome morto para o resto dos empregados. Então é proibido, tem que usar o nome vivo, tem que usar o nome certo, o nome da pessoa. O nome, gente, é o direito mais importante que a gente tem, né? Tão elementar. Assim, é elementar, assim, é a sua identidade, é o básico da sua identidade. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que fazer. Eu tenho o sonho de chegar lá no Legislativo Federal, ajudar nessa luta para a gente conquistar uma lei federal que reconheça a população LGBT no mundo do trabalho. Eu só acho uma pena que é uma coisa simples que a gente ainda está discutindo. Eu acho muito triste a gente estar discutindo em pleno 2025 qual o banheiro que a gente pode usar. É um outro problema. E essa não é a pauta LGBT, viu? Eu sei. LGBT não quer falar de banheiro. Quem tá falando de banheiro é fundamentalista, a gente quer atacar a pauta LGBT. O povo tá querendo usar o banheiro e rápido. É isso, porque tem muito mais o que fazer. Eu acho que é até um subterfúgio para você não discutir aquilo que efetivamente é importante. Você traz a pauta de coisas bobas, às vezes o pronome. Se você não quer usar o pronome, que não use, mas vá discutir o que realmente é importante. Saúde, educação, a segurança, coisas como essa. O direito ao nome, você está privando uma pessoa de usar o seu nome, né? Você está privando ela da sua própria personalidade. De como ela se reconhece, de como ela se vê no mundo, entendeu? Isso aí não diz respeito a todo mundo. É violência pura e muitas vezes gratuita. Sim.
Bom, queria agradecer imensamente vocês dois. Eu ia ficar aqui o dia inteiro ouvindo, né? Uma delícia, um assunto muito bom. Eu sei que não é o único assunto que o deputado trabalha. Tem que voltar para falar de outras questões, tá? Isso que eu tô sem graça. Pode falar de papel de Não, vamos chamar para outro tema. Pode chamar para outro tema, mas é muito importante, especialmente nesse mês do orgulho, né? Da gente mostrar a visibilidade é fundamental. Volto a falar aquilo que eu falei no início, a gente não se preocupa de proteger aquilo que a gente não enxerga, né? A gente deixa invisível já, porque para não se preocupar, então a sua posição como deputado transparece, né? E a gente começa a ver, e quanto mais pessoas estiverem ocupando cargos de destaque na sociedade, isso é muito bom, porque a gente aprende a enxergar e conviver. Queria agradecer demais. Muito obrigado. Muito obrigada. E a invisibilidade é um projeto, né? Não é aleatório. A invisibilidade é proposital para não ter garantia de direito, de cidadania. Então, nada sem querer. Nada sem querer. Mas muito legal ter esse espaço também. Eu agradeço vocês. O mês do orgulho pra gente é um mês muito importante. É um mês de celebração, porque a gente tem conquistas para celebrar. É um mês que não fala sobre arrogância, sobre autossuficiência. É um mês que fala sobre a gente poder ser aquilo que a gente é. E eu acho que a gente tem que prezar, celebrar e continuar lutando, né? O Leminski tem uma frase que ela é muito interessante. Isso de ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. E eu acho que essa frase ela é muito significativa, né? A gente quer conquistar uma sociedade que a gente possa ser aquilo que a gente é. E eu acho que o orgulho representa um pouquinho isso. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vamos encerrar por aqui, pessoal. Agradeço aí a vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau.